A paz do Senhor Jesus, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical, classe juvenis. Graças a Deus, iniciaremos hoje a lição de número 2, Estudaremos ela. Na verdade, essa lição maravilhosa que falará sobre Miriam, disponibilidade apesar da idade. É a lição de número 2 que será ministrada no dia 13 de julho de 2025. Estamos já na revista do terceiro trimestre, Personagens Marcantes da Bíblia. Este é o tema do terceiro trimestre. Então falaremos desta jovem, desta mulher que foi usada grandemente por Deus. A verdade é que destacaremos aqui a atitude de Miriam, a coragem, a determinação em fazer algo em prol de sua família, em prol daqueles que ela amava. Era verdadeiramente uma serva do Senhor. E nós ensinaremos sobre esta mulher, que não é muito citada na Bíblia, mas que tem um papel importantíssimo de liderança, inclusive. Isto é algo maravilhoso para falarmos aos nossos alunos que estão aí na caminhada cristã e que se tornarão líderes também, e que para isso, para se tornarem líderes, é necessário um bom testemunho, uma boa caminhada, bons exemplos também, para que eles possam espelhar-se em cada um desses. E a Bíblia está repleto de líderes, de mulheres de Deus, de homens de Deus. Jesus Cristo, que é o nosso principal líder, exemplo para todos nós, e que Deus possa usar poderosamente professor, professora em classe, juntamente com os alunos. E só lembrando que ao final da aula tem uma dinâmica especial que preparei para os irmãos fazerem em sala de aula, juntamente com os seus alunos. O texto principal está em Miqueias, capítulo 6, versículo 4, que diz: Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam, que será quem nós falaremos, será a pessoa que nós falaremos hoje em sala de aula, aqui neste subsídio, nessa pré-aula, neste auxílio ao professor que está aí ensinando os alunos, que tem esta responsabilidade maravilhosa em suas mãos, que Deus outorgou a ti, porque sabe que você é capaz de fazer, sabe muito bem quem é o servo dele, quem é a serva dele. A leitura bíblica em classe, o professor, a professora fará em Êxodo, capítulo 2, versículo 1 ao 10, e conta exatamente a história, a aparição de Miriam aqui no momento em que ela cuida do seu irmão Moisés, quando ele é entregue, quando ele é deixado ali à margem do rio Nilo. Então essa história o professor fará a leitura em sala de aula. Então, como sempre, o professor tem objetivos em sala de aula, tem objetivos para cada tópico, na qual ele deverá se ater e mantenha o foco para que assim tenha uma aula com sucesso. Objetivos: explicar o conteúdo histórico do nascimento de Miriam, destacar a coragem, iniciativa e disponibilidade da jovem, em seguida contemplar as consequências das atitudes de Miriam. Então, quem é Miriam? Vamos ver quem é esta jovem, quem foi esta serva do Senhor. Sabemos aqui que ela tinha uma família muito especial, inclusive é o subtópico de número 1, família especial. Miriam é filha de Arão e Joquebede, a irmã mais velha de Moisés, esse grande líder do Senhor, este grande homem. Ela era também irmã de Arão. A história de Miriam está registrada especialmente nos livros de Êxodo e Números, então logo no início aí da nossa Bíblia. Seu nome significa elevada, pura, amada ou ainda vidente. Palavra também atribuída aos profetas. Nós vamos ver que tem uma passagem na Bíblia que fala que ela era profetisa. Então, por isso que eu disse, uma mulher grandemente usada por Deus. Os verdadeiros profetas são usados por Deus. E Miriam, ela era uma profetisa, uma das poucas, na verdade, que tem-se na Bíblia Sagrada. Isso está em Êxodo 15 e 20. O professor também pode fazer esta leitura. Então, Miriam, profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Então, aqui esta passagem bem conhecida, que Miriam dança ali, agradecendo ao Senhor por aquele grande feito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Quando eles atravessaram, então ela dançou, cantou na presença de Deus. E ali está dizendo, logo no início, Miriam, a profetisa. A palavra não revela se ela teve filhos, tampouco se ela foi casada. Então, não tem essa informação.
Eu sempre digo que o que é necessário, o que é importante, Deus deixou para nós, né? Aquilo que é necessário. Então, nós vamos estudar, então, mais adiante, entender mais um pouco sobre a vida de Miriam, a missão que ela realizou e a lição que deixou para a amada igreja. 1.2, longe de casa. Miriam e sua família são alguns dos muitos israelitas que nasceram no Egito. Por quê? Eles nasceram no Egito. Eles nasceram justamente porque foram escravizados. O povo de Israel, por causa da sua desobediência, por causa de sempre buscar, idolatrar outros deuses, veio a consequência sobre eles. Então eles estavam escravos no Egito. Ficaram ali por 400 anos, ou um pouco mais de 400 anos cativos no Egito, e ali nasceram famílias hebreias, famílias que viriam a se tornar novamente ali um povo, o povo na sua determinada região em Israel. Mas enquanto isso eles estavam no cativeiro, e a Bíblia diz que eles foram ao cativeiro ali com apenas 70 pessoas. Isso está em Êxodo capítulo 1 versículo 5, e em Êxodo 12, 37 mostra que eles saíram de lá mais de 600 mil homens. Então nós podemos fazer um cálculo, nós não, né? Os estudiosos fizeram um cálculo, uma base, porque está citando apenas os homens, mas tinha mulheres e crianças. Então se estima em 2 a 3 milhões de pessoas quando eles saíram do Egito, aquele grande milagre, no qual eles atravessaram as águas sem molhar os seus pés, aquele milagre que o Senhor fez, realizando ali, o qual o Senhor levantou Moisés, o irmão de Miriam, para realizar este milagre tão falado, tão pregado, tão ensinado e tão grandioso ato que foi, e por isso nós meditamos tanto. Então, depois de passados muitos anos da instalação primária de José, então, depois de muitos anos, depois que José esteve ali à frente daquele povo no Egito, na época salvando o povo hebreu, que se estabeleceu por gerações, então, em tal nação, como sabemos, ali o povo de Israel frutificou, cresceu e se multiplicou. Isso era uma ordenança do Senhor. Nós vemos os profetas ordenando, né, que eles multiplicassem, que fizessem filhos. Todas as vezes que eles iam ao cativeiro, o Senhor garantia isso ao povo de Israel, porque na verdade era uma promessa do Senhor que eles seriam um povo numeroso na terra. Então, para isso, mesmo em cativeiro, precisariam confiar no Senhor, precisariam entender o que era necessário passar, mas cumprindo a vontade de Deus. Então o povo frutificou, cresceu, multiplicou, tornou-se de tal forma que encheu o país. Dessa forma, o faraó ficou com medo. O faraó, que não mais aquele faraó da época de José, que é muitos anos depois, então tem um espaço de tempo aí muito grande, intervalo de 400 anos, aproximadamente aí a época de que José se instalou, e também a época que o povo se retirou do Egito. Enquanto José estava ali, o povo viveu em paz. Mas, passados muitos anos, este povo começou a se multiplicar e o faraó começou a ter medo deste povo. Era um povo, uma nação muito grande. Então, eles já não eram mais bem-vindos naquele lugar. Até que muitos anos após a morte de José, de toda aquela geração, levantou-se outro faraó que passou a ver o povo hebreu como ameaça. E como ameaça, ele oprimiu ainda mais este povo, afligiu ainda mais, escravizando-os. Esta era a situação do povo de Israel no Egito. 2. O contexto de perseguição e escravidão. Infância turbulenta. Já seria complicado nascer no Egito. Nascer em um lugar no qual você não era bem-vindo, um local onde o seu povo era escravizado. Você já nasceria ali como oprimido. Então, a infância de Miriam foi turbulenta, foi difícil. Não é como dos nossos juvenis, que infelizmente nós vivemos uma nação que muitos temem a violência, muitos temem a desigualdade, a corrupção, mas ainda é possível ter um pouco de dignidade neste país. É possível ter. Agora ali não, eles eram apenas escravos. Eles eram escravos daquele povo, subjugados. Então, aqueles que eram donos do povo de Israel, o povo hebreu ali no caso, eles teriam que responder, teriam que fazer tudo o que o povo egípcio quisesse. Eles eram apenas escravos naquele lugar. Então, nasceu sob o jugo dos egípcios, realizando trabalhos forçados, oprimidos, com tarefas e impostos pesados, sem pátria e governante. Então, eles não tinham pátria. Isso que é triste, né? Porque eles estavam ali escravizados, a sua pátria havia sido tomada. Eles não tinham para onde fugir.
os seus familiares estavam todos ali. Então era necessário que Deus levantasse alguém para salvar aquele povo. Então o Senhor levantou Moisés, como nós sabemos. E aí então vem a Miriam entra na história, quando ela vem cuidar exatamente de Moisés, no seu nascimento, porque Miriam, ela era irmã de Moisés, ela era mais velha que Moisés. Olhando para o crescimento acelerado do povo hebreu e temendo, o faraó decidiu executar um controle de natalidade autoritário, cruel e desumano. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, as que faziam parte das mulheres hebreias, Sifrá e Puá, que matasse todo bebê do sexo masculino enquanto ajudavam ali no momento do nascimento. Esta foi a ordem do rei Faraó, do rei do Egito. Esta foi a ordem. Nasceu um bebê de uma mulher hebreia, mate-o imediatamente. Este era o plano de Faraó. Então, Deus estava no controle. Nós temos que entender isso. Ali aconteceu um fato que o inimigo ele estava furioso. O inimigo ele faz isso. Quando tem alguém para realizar uma obra maravilhosa e o Senhor tem um plano, um projeto, e isso já está declarado pelo Senhor, o inimigo ele vai tentar impedir. Foi assim com todos os homens de Deus, é assim conosco hoje também. Todo projeto que o Senhor tem para as nossas vidas, algo que o Senhor desperta para realizarmos, o inimigo se levanta de forma furiosa, se levanta furioso para impedir de nós continuarmos. Mas Deus sempre está no controle e nós vamos ver, então, continuando aqui na nossa lição, um plano infernal que visava não somente conter o crescimento do povo, não era só conter o crescimento daquele povo. O faraó estava temendo o crescimento numeroso do povo de Israel ali, do povo hebreu, dentro ali, do Egito, mesmo como servos, escravos. A quantidade poderia assustar realmente. Daqui a pouco, dependendo da quantidade ali de seus soldados, o povo poderia ser em número maior e se de repente ele se rebelasse. Este talvez era um dos medos de Faraó também. Então, isso não configurava apenas uma tentativa de Faraó de controlar ali a multiplicação daquele povo, mas também era um levante do inimigo. Era um levante de Satanás para impedir naquele momento que Moisés nascesse e cumprisse a vontade de Deus, libertando o povo das amarras do povo egípcio, das mãos de Faraó. Então Deus tinha um plano através da vida de Moisés. E o inimigo, que tem como papel fazer o mal, destruir, matar, tirar a paz, ele tem este papel. Ele mesmo, sendo desobediente a Deus, quando se rebelou, se tornou dessa forma. Então ele tem a sua própria missão. E é incrível que ele cumpre todos os dias essa missão. E isso serve de despertamento para a igreja do Senhor, para que cumpra a sua constantemente. O inimigo está aí. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas nós temos que ter ciência, convicção de que a igreja do Senhor está viva e que nós somos sal para esta terra e luz para este mundo, que ele pode até se levantar contra aqueles que são escolhidos do Senhor, mas Deus nos protege, porque é o Senhor que é o dono de tudo. O Senhor é soberano, apesar de que o mundo jaz no maligno, mas o controle de todas as coisas está na mão de Deus. Nós vamos ver. Entretanto, Deus nunca perdeu o controle de seus planos e encheu de temor e bondade o coração daquelas parteiras que não obedeceram às ordens de Faraó, deixando viver os meninos. Então, o Faraó, ele soube que elas não estavam cumprindo, as parteiras não estavam matando os filhos das mulheres hebreias. 2.2, pode ficar pior, não demorou muito para o rei do Egito descobrir que as suas ordens não estavam sendo cumpridas. E assim, a fim de não depender mais das parteiras, o rei ordenou a todo o povo, que lançasse no Nilo todos os hebreus que nascessem do sexo masculino. Certamente ele fez ali uma campanha diante do povo: se vocês não matarem, não
impedirem que esse povo multiplique, eles vão entrar nas suas casas, vão roubar suas casas, vão matar, vão tirar a sua paz, vão levar a sua riqueza, vão tomar o seu lugar na terra, vão tomar as suas terras, vão tomar tudo o que é seu. Então, esta foi a campanha do rei do Egito, Faraó. Parece até um pouco, né, com o que foi realizado ali na Alemanha, justamente com os judeus. É a campanha que foi realizada para oprimir aquele povo. Sempre o inimigo trabalhando contra o povo de Deus. Então, o rei ordenou que todo o povo fizesse o seguinte: lançasse no rio Nilo, todos os hebreus que nascessem do sexo masculino. Arão e Miriam nasceram antes desse decreto. Arão e Miriam nasceram antes do decreto do rei. Arão era 3 anos mais velho que Moisés. E a idade de Miriam, mesmo não sendo apresentada, sabemos que ela era bem jovem. Os estudiosos, os teólogos, têm uma estimativa aí que mais segura de 8, ou não, como é estimativa, nem tem como dizer que é mais segura, mas existem várias teorias, mas que a idade dela seja entre 8 a 12 anos. Tem uns que falam que é 10 a 12, mas quando eu fui pesquisar, a que eu mais vi é a de 8 a 12 anos. 2.3, procura-se. Quando tudo parecia perdido, Deus prepara meios da salvação. Ele busca pessoas dispostas a serem usadas por Ele para mudar situações. Precisamos lembrar os nossos alunos em sala de aula que Deus vai levantar sempre pessoas dispostas a fazer a sua vontade. Que Deus sempre contará com aqueles que têm o desejo. E se tem o desejo, pode ter certeza absoluta que a pessoa que é temente ao Senhor, que é obediente, observa os seus mandamentos, Deus irá fazer algo maravilhoso através da vida dessas pessoas. No caso, os nossos alunos aí, né, os juvenis. Então foi assim com grandes homens de Deus, como Noé, Neemias, Isaías e tantos outros que nós lemos na Bíblia. Em um universo de milhões de pessoas, imaginaríamos a escolha de um sábio, ancião, adulto, cheio de maturidade. Mas Deus usou Miriam justamente por causa da sua disposição, por causa de estar ali como ferramenta para ser usada nas mãos de Deus. 3. Coragem e iniciativa para mudar uma situação. Uma jovem heroína. Moisés nasceu exatamente nesse período sombrio, como nós já dissemos, pós-decreto do faraó. Sua mãe, Joquebede, fez tudo o que pôde, escondendo-o por 3 meses. Então ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses, impedindo que o povo egípcio pegasse o seu bebê e atirasse ao rio Nilo para morrer ali afogado. Então ela fez isso, logicamente, contrariando as ordens do rei. Quando não era mais possível, ela elaborou um plano audacioso, porque o bebê certamente crescendo, fazendo o barulho, tendo mais aqueles momentos, né, ainda mais os 3 meses, é uma fase, para quem tem filho sabe, que de muitas cólicas, bebês, muito choro, talvez ficou difícil ali, né, talvez não, certamente ficou difícil para Joquebede esconder a Moisés. Então ela teve que elaborar um plano para salvar o seu filho daquela circunstância. Então ela pegou o seu bebê, colocou em um cesto e deixou na margem do rio Nilo. Ah, mas esse foi o plano? Sim, ela não deixou o seu filho ali para que o povo atirasse o bebê no rio. Ela colocou ali as margens, né, do rio Nilo. Foi essa providência. A Bíblia registra que a irmã do menino, Miriam, ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Colocado o bebê ali à margem do rio, Miriam não foi embora. Miriam ficou olhando para ver o que aconteceria com o seu irmãozinho. É uma cena que, se nós imaginarmos, ele é até comovente, porque é o irmãozinho dela. Certamente ela amava o seu irmão. Então, de repente, ela tem que ver o seu irmão ser abandonado forçadamente. Então ela ficou ali, quem sabe com o coração partido, ou talvez não se retirou, talvez também com temor, né, no seu coração, sentindo ali aquele momento de tristeza. Ela não se retirou dali, ela ficou ali. Então a Bíblia não mostra nenhum registro de um pedido de Joquebede para que ela ficasse. Não, ela ficou. A Bíblia fala que ela ficou. E mesmo que se tivesse pedido e não registrado, há ainda marcante proatividade da menina na continuação da história. A verdade é que a menina era proativa, e não só por essa circunstância de estar ali. Quando nós vemos outras passagens em que Miriam é citada, ela também demonstrou essa proatividade, esse desejo de realizar, de trabalhar. Então essas características são comuns de pessoas
dispostas a fazerem a diferença. Ter desejo, ter prontidão, não criar dificuldade, não ser desanimado, pedir capacidade, pedir ao Senhor que capacite, estar ali. Isso é a iniciativa. Nós temos que ensinar, inculcar isso aos nossos alunos para que eles estejam dispostos a realizar algo para o Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida deles. Nós temos que, como professores e superintendentes ali em sala de aula, responsáveis, nós devemos fazer com que eles entendam isso para que eles tenham uma vida abençoada, para que eles tenham uma vida cheia da presença de Deus. Não podemos de forma alguma nos acomodar como o mundo está neste momento que as pessoas não valorizam, não dão o devido valor às pessoas, não amam as pessoas, não respeitam os valores cristãos, não respeitam tão poucos valores morais. Nós, como servos do Senhor, devemos estar sempre atentos a estas situações, para que os nossos jovens, nossos alunos não caiam nas armadilhas do inimigo. De forma alguma permitiremos isso, porque o Senhor nos levantou realmente exatamente para cumprirmos, para impedirmos que eles caiam. 3.2. O que te incomoda? Miriam agiu por fé, se expôs, se arriscou. Ela não teve medo, ela agiu por fé, por amor, claramente por amor. Então, se nós tivermos este amor às pessoas, nós de forma alguma abandonaremos aqueles que necessitam de ajuda. Foi por isso que Jesus falou para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Jesus falou para fazer o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus. E também Jesus falou, mas o que mais precisaria fazer? Ame o próximo, como você ama a si mesmo, como você quer o melhor para si, como você quer a melhor roupa, o melhor vestimento, o melhor alimento. Queira isso para aquelas pessoas que estão precisando. É isso que nós precisamos. O exemplo de Miriam é lindo. Ela se moveu por amor. Poderia muito bem ir embora e não se preocupar com a situação. Não, mas ela se moveu. A maioria dos hebreus talvez não visse alternativa. Talvez não tivesse alternativa. Talvez esta era a única solução mesmo, era Joquebede deixar ali que pegassem o seu filho. Talvez fosse até eles clamar misericórdia, mas não haveria misericórdia, porque já era um edito do rei, era uma ordem do rei Faraó, o rei do Egito. Então tiveram esta audácia. O clima era de opressão, violência e medo, mas algo no coração da jovem Miriam não permitia aceitar paralisada aquela realidade. O momento era triste, o momento era de tensão, mas de forma alguma se deixaram levar por aquele momento triste, por aquela circunstância terrível. De forma alguma deixaram, de forma alguma permitiram, trabalharam, correram atrás, demonstraram iniciativa e Deus agiu. E Deus agiu diante da iniciativa. Somente assim seremos abençoados. Precisamos iniciar, precisamos nos prontificar, precisamos arregaçar as nossas mangas, precisamos fazer com que os nossos alunos entendam que arregaçar as mangas é estar pronto para fazer, para trabalhar, porque trabalho tem. A seara é grande. Foi com fé e iniciativa que a menina fez mais do que apenas contar para a mãe sobre o livramento do seu irmão. Miriam conseguiu devolvê-lo aos braços dela. A verdade, a história é a seguinte, que o bebê estava ali à margem do rio Nilo, mas na leitura bíblica em classe, que o professor deverá ter feito a leitura, neste caso, ele poderá vir aqui retomar e mostrar novamente este desfecho do acontecimento, da história no qual Deus agiu. Então, o versículo 6 de Êxodo 2, capítulo 2, diz que abrindo havia o menino. Então a filha do faraó passava por ali, estava a passear pela borda do rio, então ela viu o bebê dentro do cesto. Abrindo, viu o menino, na verdade ela viu o cesto, abriu, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão e disse, dos meninos dos hebreus é este. Ela soube que o menino era dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de faraó, irei eu chamar a uma das amas das hebreias, que cria este menino para ti. Aí, essa aqui foi quem? Foi Miriam. Esta foi Miriam. Miriam perguntando para a filha do faraó. E a filha do faraó disse, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe de um menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Veja bem que a astúcia, a sabedoria de Miriam, ela buscou justamente a sua mãe para cuidar daquele bebê que a filha do faraó
queria que cuidasse, queria que adotasse, que na verdade criasse, tivesse como uma ama, para que na juventude ela levasse para o seu meio. Então foi exatamente esta a providência, exatamente a providência de Deus, como Deus surpreende, como Deus ele é incrível no seu agir. Acabou que Moisés retornou para o seu lar até o momento da sua juventude. Este é o agir do nosso Deus. Que fato incrível e maravilhoso. 4. Marcando uma geração. 4.1 em memória. O próprio Deus honra Miriam de forma particularmente especial, através do profeta Miqueias. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. É isso mesmo, o próprio Deus fez referência a Miriam. O próprio Deus citou a Miriam. Deus, ele livrou o povo de Israel. E ele faz esta citação em Miqueias, capítulo 6, versículo 4, quando ele está mostrando ali para o profeta, para que o profeta tivesse entendimento e esse entendimento fosse repassado ao povo, de que Deus agiu libertando o povo. E para isso ele abençoou líderes como Moisés, Arão e Miriam. Os três são citados como lideranças, como pessoas que foram usadas grandemente por Deus. A providência do Senhor foi de forma poderosa na vida desses três irmãos. Então, veja bem o agir de Deus. Deus não escolhe idade para abençoar os seus filhos. Miriam, desde a sua juventude, ela já era uma ferramenta nas mãos de Deus. Essa lição é maravilhosa para que os nossos alunos entendam que eles são instrumentos nas mãos do Senhor e que Deus quer usá-los para abençoar as pessoas que estão ao redor de cada um deles. Deus tem este poder, Deus tem este desejo e nós precisamos ter também. Eles precisam ter também o desejo e assim acontecerá de maneira maravilhosa tudo aquilo que o Senhor espera de nós, o projeto de Deus, de carne e osso. Também é importante citar que Miriam, assim como todos os grandes personagens bíblicos, teve momentos de deslizes e viveu suas consequências. Sim, Miriam também teve seus momentos difíceis, como todo servo de Deus tem. Todo servo de Deus tem as suas dificuldades e lutas. Miriam sofreu. Miriam questionou a autoridade de Moisés. Ela, por um momento, ela questionou a liderança de Moisés. E nós podemos, quando lemos a referência, por exemplo, aqui em Números 12, nós vemos que ela questiona. E Deus não gostou da atitude dela. E dessa forma ela ficou leprosa. Mas por apenas uma semana, pela graça do nosso Deus. Quando Moisés orou, intercedendo pela vida de Miriam, então, nesses 7 dias, logo após, veio a cura e assim eles puderam continuar na caminhada à terra prometida. Então, a consequência, o erro ali de Miriam custou caro ao povo, atrasando mais ainda a jornada deles para aquele destino ao qual o Senhor havia prometido abençoar o povo de Israel. Então, fechamos aqui com esse entendimento de que Miriam também teve as suas pelejas, teve as suas lutas. Sim, como todo servo do Senhor, e o inimigo sabendo disso, nós vimos, desde o início, ele já tentou impedir até mesmo que Moisés crescesse como um servo de Deus, que fosse abençoado, mas Deus sempre tem um plano para abençoar aqueles que Ele ama. Deus abençoe, em nome de Jesus, e agora vamos para a dinâmica, essa que ajudará o professor na aplicação do conteúdo em sala de aula. A dinâmica tem como título a corrente. Quebra ou constrói. O professor precisará de um espaço um pouco amplo, um espaço mais aberto para realizar esta atividade. Se porventura a sala for pequena, procure o pátio da igreja, ou um local adequado. Os materiais: cartões ou tiras de papel com frases boas e ruins. Cartões, pode ser cartões assim, chamado post-it, se não me engano, ou fitas adesivas, também aquela branca, na qual ele poderá escrever frases boas e frases ruins. Fita adesiva, ele precisará também de uma corda ou barbante, uma pedra ou caixa. Cartaz escrito Deus restaura. Então vamos lá, repetindo os materiais: cartões ou tiras de papel com frases boas e ruins, fita adesiva, uma corda ou barbante comprido, uma pedra ou caixa e o cartaz escrito Deus restaura. Preparação, professor. Preparação. Escreva frases em cartões, como, por exemplo, frases boas: parabéns, conte comigo, você é especial, vamos orar juntos. Frases deste tipo, frases boas. E também, em outros cartões, frases ruins: quem ela pensa que é?
Ele só quer aparecer. Isto não é justo? Eu também sei fazer melhor. É justamente frases iguais a esta, ou similares, que o professor precisará escrever nestes cartões. Em seguida, dispõe os alunos em uma linha ou círculo. Coloque os alunos em círculo, segurando uma corda, que no caso aí será o barbante, né? A corda aí que o professor providenciou. Então, adiante, o professor ele vai começar definitivamente a dinâmica para o aprendizado. Dessa forma, o professor explicará que a corda representa a unidade. A corda representa a unidade e a comunhão do povo de Deus. Quando murmuramos, criticamos ou temos inveja, essa união se quebra. É verdade, né? Quando a igreja tem um momento ali de desunião, a corda se quebra. O propósito é quebrado, que é o propósito que a igreja tem, de trabalhar, evangelizar, de amar o irmão, de viver como igreja. Esse propósito é quebrado. Em seguida, nesta atividade, um aluno por vez pega um cartão e lê em voz alta. Se for uma frase boa, todos puxam a corda juntos, mostrando a união. Parabéns, você é uma bênção. Então todos puxam aquele barbante, demonstrando união. Então este é o ato ali, né, dos jovens em círculo, dos juvenis em círculo. Se a frase for ruim, um aluno solta a corda, simbolizando, obviamente, a quebra causada pelas más atitudes dos irmãos. Se a frase for ruim, alguém solta a corda, porque aí o elo está sendo quebrado. Isso é exatamente o que acontece com a igreja que não está em união. A cada frase negativa, coloque uma pedra representando o peso que o pecado traz. Então, a verdade é que eu falei uma pedra, mas na verdade, para essa atividade, o professor precisará de outras pedras, né? Mais pedras ali, porque cada frase negativa, ele vai pegar essa pedra e levar ali ao centro do círculo. E a reflexão final, mostrar que a corda fica fraca ou rompe com atitudes erradas, como foi o caso de Miriam, que murmurou. E mostrar a carga no centro como o peso da crítica e da inveja. Aquelas pedras são peso. As murmurações, as más atitudes são pedras no meio da caminhada. Exatamente demonstrando o que aconteceu com Miriam. Ela impediu que os irmãos continuassem a jornada. Que o povo continuasse a jornada porque ela ficou leprosa e teve que ficar distante do povo. Até que ela foi curada. E assim o povo pôde continuar, né? Então essas más atitudes, elas fazem com que a igreja pare o seu projeto, o projeto que Deus tem para a igreja. É exatamente esse o ensinamento. Diga, Deus corrigiu Miriam, mas também a restaurou. Quando pedimos perdão e mudamos, Deus nos reconcilia com os outros e com Ele. E para encerrar, todos se aproximam, retiram as pedras e seguram a corda juntos novamente. Retira as pedras, põe para lá. Essas pedras, agora a igreja está unida novamente. Retiramos do nosso meio tudo aquilo que é mal, em nome de Jesus. Exiba o cartaz, Deus restaura. Faça uma breve oração e diga, Senhor, ajuda-nos a construir e não destruir com nossas palavras, que sejamos como cordas fortes de união. Esta dinâmica é linda, eu imagino que vai ficar muito linda ali ao realizar, principalmente se puder realizar também juntamente com todos os irmãos da igreja. É uma dinâmica que acrescentará um aprendizado maravilhoso para a vida dos irmãos que ali estiverem. Deus abençoe, em nome de Jesus. A dinâmica vai ficar na descrição também, se não ela toda aqui descrita, ou o link para o irmão baixar também aí o PDF. Deus abençoe, meus irmãos. Só deixa o seu like e se inscreve no canal e nos ajuda aí com este trabalho. Deus abençoe.